Você já pediu um Uber achando caro, mas talvez nunca tenha parado para pensar em uma coisa. Do outro lado daquele carro, tem alguém tentando pagar aluguel, combustível, manutenção, seguro, parcela do carro, comida, conta de luz, boleto do cartão e ainda torcendo para sobrar alguma coisa no fim do mês. Para o passageiro, a Uber é só um botão no celular. Você abre o aplicativo, coloca o destino, vê o preço e chama. Mas para o motorista, aquele botão é uma empresa inteira mandando corrida, calculando preço, cobrando taxa e mudando regra. E é aí que começa a pergunta principal deste vídeo. Em 2026, ainda vale a pena ser motorista de Uber? Vale como renda extra? Vale para sair da CLT? Vale financiar um carro só para rodar? Ou será que muita gente está olhando só para o dinheiro que entra no aplicativo e esquecendo da conta que chega depois? Hoje, no Boletos da Vida, a gente vai fazer essa conta sem romantizar e sem demonizar. Porque o problema não é trabalhar com o aplicativo, o problema é achar que faturamento é salário. A Uber nasceu de uma ideia simples: facilitar o transporte usando tecnologia. A ideia surgiu em 2009 e a empresa foi fundada em 2010. No começo era focada em carros de luxo, um serviço premium. Com o tempo, expandiu para carros comuns, entregas, motos e vários outros serviços. A grande sacada foi transformar o celular em uma ponte. De um lado, quem precisa se deslocar, do outro, alguém querendo ganhar dinheiro. Parece simples, mas mudou o mercado. Antes dependíamos de táxis e centrais. A Uber trouxe praticidade, liberdade e um preço aparentemente melhor. Mas toda promessa tem o que aparece no anúncio e o que aparece no boleto. A Uber não é só um aplicativo, é uma plataforma. Ela define regras, categorias e cobra taxas, influenciando diretamente a renda. Em 2026, a conta real mostra quem realmente dita as regras do jogo. Hoje, a Uber é uma gigante global. Segundo dados divulgados pela própria empresa, no quarto trimestre de 2025, a plataforma tinha presença em mais de 15 mil cidades, em mais de 70 países, com 9,7 milhões de motoristas e entregadores parceiros ativos no mundo, e mais de 200 milhões de usuários ativos. São mais de 41 milhões de viagens e entregas por dia. A empresa também informou que passou da marca de 72 bilhões de viagens no mundo em 2025. Em dinheiro, o tamanho também assusta. Em 2025, a Uber registrou 193 bilhões de dólares dos Estados Unidos em gross bookings e 52 bilhões de dólares dos Estados Unidos em receita. Mas calma, gross bookings não é lucro, é o total movimentado antes de separar a parte de motoristas, entregadores, taxas, repasses e custos. É tipo quando um motorista olha o aplicativo e vê: fiz R$500 hoje, bonito, na tela. Mas ainda falta tirar gasolina, manutenção, aluguel, alimentação, pedágio, seguro, depreciação e o cansaço do corpo. A Uber é gigante, mas o motorista não vive do tamanho da Uber. Ele vive do que sobra depois da corrida. Para dirigir pela Uber no Brasil, o motorista precisa cumprir algumas regras básicas. A própria Uber informa que para rodar é necessário ter a observação IAR na CNH, que significa exerce atividade remunerada. No caso do Uber X, o carro precisa estar dentro do limite de idade definido pela cidade, ter 4 portas, 5 lugares e ar-condicionado. A plataforma também não aceita alguns tipos de veículos, como carros adesivados, com placa vermelha e vans. Para categorias melhores, as exigências sobem. No Uber Convert, o carro precisa ter 4 portas, 5 lugares e ar-condicionado. O motorista também precisa ter pelo menos 100 viagens completas e uma média de avaliação mínima, que pode ser 4,8 ou 4,85. No Uber Black, além das exigências padrão, o motorista precisa de 100 viagens e avaliação mínima de 4,85. E o carro precisa estar em cores específicas, como preto, prata, cinza, chumbo, azul marinho, marrom ou branco. Parece simples. Mas aqui entra o primeiro alerta financeiro. Quanto maior a categoria,
maior pode ser o ganho por corrida, mas maior também o custo. Seguro mais caro, manutenção mais cara, pneu mais caro, parcela mais pesada. E às vezes, uma regra nova pode tirar aquele carro da categoria. As regras mudam, mas o boleto continua. Em 2026, a Uber anunciou mudanças nas categorias Black e Comfort no Brasil. Alguns modelos deixaram de ser aceitos no Uber Black, como o Renault Kardian. A empresa também informou regras específicas para modelos como o Citroën N-Basalt, que poderia ser cadastrado até o fim de 2025 e permanecer válido até o fim de 2026. E aqui tem uma lição pesada de vida adulta. Quando você financia um carro em 48 ou 60 parcelas, para trabalhar em uma plataforma, você está assumindo uma dívida fixa, mas a regra da plataforma não é fixa. Hoje o carro entra, amanhã pode não entrar. Hoje a categoria paga melhor, amanhã muda a lista. Hoje a cidade está boa, amanhã entra mais motorista, muda a demanda, muda a taxa, muda o trânsito, muda o preço da gasolina. E o banco não quer saber se a Uber mudou a regra. A parcela chega igual. Por isso, antes de financiar um carro só para rodar, a pergunta não deve ser quanto eu posso faturar. A pergunta certa é: se a regra mudar, eu ainda consigo pagar esse carro? Porque na vida adulta, a renda é variável, mas o boleto é pontual. Modelos de trabalho, próprio, alugado ou renda extra. Na prática, existem 3 caminhos comuns para quem quer ser motorista de aplicativo. O primeiro é usar carro próprio. Aqui, a pessoa não paga aluguel semanal do veículo, mas paga manutenção, pneus, óleo e seguro. Também entram na conta o IPVA, limpeza, desvalorização e desgaste. São custos que muitos esquecem de calcular antes de começar. O segundo é alugar um carro. Esse modelo evita colocar o carro próprio para moer no trânsito, mas cria um custo fixo pesado. Se o aluguel vence toda semana, o motorista já começa trabalhando para pagar a locadora. Só depois ele começa a trabalhar para si mesmo. O terceiro modelo é usar a Uber como renda extra. A pessoa mantém o emprego principal e roda em horários específicos, noite e fins de semana. Esse é o caminho menos arriscado. Você sente a rotina antes de largar tudo e descobre se aguenta dirigir 8, 10 ou 12 horas. Você entende a demanda da cidade, aprende quanto gasta de combustível e se o dinheiro que aparece no aplicativo realmente sobra na sua mão. A Uber pode ser uma ferramenta, mas ferramenta boa usada sem cálculo vira armadilha. Quando alguém fala, eu fiz R$500 hoje na Uber, parece muito, e pode até ser. Mas a pergunta adulta é, quanto custou fazer esses R$500? Por quê? Faturamento é o dinheiro que entra, lucro é o dinheiro que sobra. E essa diferença muda tudo. Se o motorista fez R$500 no dia, mas gastou R$130 de combustível, R$40 com alimentação, separou R$50 para manutenção, R$30 para seguro, R$30 para depreciação e ainda tem aluguel ou parcela do carro. Aquele número bonito começa a emagrecer. É por isso que muita gente se ilude. O aplicativo mostra o bruto. A vida cobra o líquido. Levantamentos publicados em 2026 apontam que a renda de motoristas de aplicativo no Brasil varia bastante. Mas estimativas citadas por portais com base em Glassdoor ficam na faixa de R$2.000 a R$4.000. R$1.000 por mês para muitos motoristas. Também existem relatos de R$8.000 ou R$10.000 mensais, mas geralmente ligados a jornadas longas e estratégias mais agressivas. Então sim, dá para ganhar dinheiro, mas não é dinheiro fácil. E definitivamente, não é só ligar o aplicativo e esperar a vida melhorar. A conta simples do motorista. Vamos imaginar um exemplo simples. O motorista fatura R$300 em um dia. Parece bom. Agora vamos tirar os custos. Combustível, R$90. Alimentação, na rua, R$25. Reserva para manutenção, R$30. Seguro, limpeza e desgaste, R$20. Se o carro for alugado, pode ter mais R$100 ou R$130 de custo proporcional. De R$300, talvez sobrem R$135 com carro próprio. Ou
bem menos com carro alugado. E isso antes de pensar em imposto, multa, pneu, imprevisto, acidente, dia fraco, celular quebrado, assalto ou doença. Agora multiplica isso por um mês. O motorista que roda muito pode faturar alto, mas também gasta alto. E o ponto principal é este: não dá para comparar Uber com CLT olhando só o salário. Na CLT, você pode ganhar menos, mas tem férias, 13º, FGTS, Instituto Nacional de Seguro Social, vale-refeição, plano de saúde e previsibilidade. Na Uber, você pode fazer mais dinheiro bruto, mas precisa criar seus próprios benefícios. Sua reserva, sua aposentadoria, seu seguro, sua manutenção, seu descanso. Se você não separar dinheiro para isso, você não está lucrando. Você só está empurrando o problema para o futuro. O Brasil é um mercado muito importante para a Uber. A empresa chegou ao país em 2014. Em 2025, uma reportagem informou que a Uber tinha aproximadamente 30 milhões de usuários ativos no Brasil e uma rede com mais de 1,4 milhão de motoristas e entregadores registrados no país. A mesma matéria informou que a Uber havia completado cerca de 11 bilhões de viagens no Brasil. Isso mostra uma coisa: a Uber não é pequena por aqui. Ela faz parte da rotina. Tem gente que usa para ir ao trabalho, tem gente que usa para sair à noite, tem motorista que vive disso, tem passageiro que depende disso, tem família pagando conta com corrida e tem gente pensando em entrar porque vê outros falando de faturamento alto. Mas quando muita gente entra em uma mesma atividade, a conta pode apertar. Mais motoristas disputando corridas, mais tempo parado, mais seletividade, mais dependência de horário bom, mais necessidade de estratégia. Em cidade grande, pode ter mais demanda, mas também tem mais trânsito, mais custo e mais concorrência. Em cidade menor, pode ter menos trânsito, mas também pode ter menos corrida. Então, a resposta não é igual para todo mundo. Ser Uber em grandes capitais ou cidade pequena não é a mesma coisa. O aplicativo é o mesmo. A realidade não... Vale a pena ser Uber ou não? Vale como renda extra? Como renda extra, a Uber pode fazer sentido, principalmente para quem já tem carro, está com tempo disponível e quer gerar caixa sem depender de entrevista, chefe ou processo seletivo. Pode ser útil para pagar uma dívida, montar reserva de emergência, ajudar no aluguel, completar renda no fim do mês, pagar uma faculdade ou juntar dinheiro para começar outro projeto. Mas mesmo como renda extra, precisa ter regra. Não dá para rodar, receber e gastar tudo. O ideal é separar o dinheiro em caixinhas simples. Uma parte para combustível, uma parte para manutenção, uma parte para imposto e seguro, uma parte para reserva e só depois considerar o que sobrou como renda real. A Uber pode ser boa como ponte, mas é perigosa como ilusão, porque o aplicativo dá uma sensação de dinheiro rápido. Você roda, recebe, vê o saldo subindo. Só que o carro está sendo consumido junto. Cada quilômetro tem um custo. Cada corrida desgasta alguma coisa. Cada dia, rodando, empurra uma manutenção para mais perto. Então, como renda extra, pode valer. Mas só se você tratar como negócio, não como dinheiro mágico. Vale largar tudo para ser Uber? Largar tudo para ser Uber é outra história. Aí o risco aumenta, porque você passa a depender de uma plataforma, de uma cidade, de um carro, do seu corpo, do preço do combustível e das regras do aplicativo. Se você fica doente, não roda. Se o carro quebra, não roda. Se sofre acidente, não roda. Se a plataforma muda a regra, você perde renda. Se a cidade fica fraca, você trabalha mais para ganhar igual. Se entra uma dívida grande, como financiamento ou aluguel, você começa o mês pressionado. E pressão financeira faz a pessoa aceitar corrida ruim, rodar cansada, trabalhar sem folga, adiar manutenção, comer mal, dormir pouco. E aí, uma renda que parecia liberdade começa a parecer prisão. Isso não significa que ninguém deve viver de Uber. Tem motorista organizado, estratégico e experiente que consegue tirar uma boa renda. Mas geralmente, esse motorista entende seu custo por quilômetro. Ele escolhe horário, evita corrida ruim, cuida do carro, separa a reserva e não confunde faturamento com lucro. Para largar CLT, o ideal seria testar antes, rodar fins de semana,
Fazer a conta por 30, 60, 90 dias. Anotar tudo: combustível, horas, quilômetros, manutenção, lucro líquido, cansaço. Só depois decidir. Não troque um salário por uma promessa sem fazer conta. Então, vale a pena ser Uber em 2026? A resposta mais honesta é: depende do plano. Como renda extra, pode valer bastante. Como forma de fazer caixa rápido, pode ajudar. Como transição para sair de uma dívida, montar reserva ou bancar um projeto, pode ser uma ferramenta útil. Mas como plano eterno, sem reserva, sem controle e com carro financiado no limite, é perigoso. Você pode escolher o horário, mas não escolhe o preço da gasolina. Pode ligar o aplicativo quando quiser, mas não controla a demanda. Pode financiar um carro melhor, mas não controla as regras da categoria. Pode faturar R$8.000, mas talvez descubra que sobrou metade ou menos. A grande lição é simples. Antes de virar motorista, vire contador da sua própria vida. Anote tudo, calcule tudo. Teste antes. Não compre carro no impulso. Não alugue carro sem meta. Não largue emprego fixo olhando só relato de internet, porque o aplicativo mostra o faturamento. Mas quem paga o boleto é você. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a conta por trás da promessa, se inscreve no Boletos da Vida. Aqui a gente fala de dinheiro, boleto e vida adulta sem enrolação. Por quê? Crescer é obrigatório, mas se afundar por falta de conta, não precisa ser.